Muito boa tarde, ministros, companheiros. Na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, é para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler em Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 6. Essa é uma passagem profética para ser cumprida no último dia. E parte, pois, foi cumprida já em João Batista e no reverendo William Branham, mas será cumprido em toda a sua plenitude neste tempo final, diz. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é a grande tribulação. Tudo isso acontecerá na grande tribulação. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Vejam, essas duas passagens, na 4 e 5, versículo 4 e 5, nos menciona Moisés e depois nos menciona Elias. E estão prometidos para o último dia, como as duas oliveiras. Portanto, é preciso recordar a Moisés e também Elias, e ao recordá-lo, saber que será nesse tempo como foi nos dias de Moisés e nos dias de Elias. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui temos tanto a primeira vinda de Elias como precursor, ou seja, viria a ser a terceira vinda de Elias, mas, como precursor, foi a primeira. E a segunda vinda de Elias como precursor, que foi a quarta manifestação do ministério de Elias. E depois aqui também nos fala do juízo divino que virá sobre a grande tribulação e nos fala da vinda do Senhor. Diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E nosso tema para essa ocasião é, tomamos o versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias, onde diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. A única luz do último dia. Essa é a única luz do último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos falando do tempo final, onde o juízo divino virá no dia do Senhor, nos diz, mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Essa é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É o que foi visto no Monte da Transfiguração, onde Cristo se transfigurou diante dos seus discípulos e seu rosto resplandeceu como o sol. Aí o temos como a única luz para o último dia. Aí está representado tudo que será acontecendo no último dia. Aí está a única luz para o último dia, Cristo resplandecendo seu rosto como o sol. Isso é a vinda do reino de Deus com seus anjos Moisés e Elias, as duas oliveiras. E agora, essa é a única luz do último dia. E quando dizemos a única luz, se refere à única luz da parte
de Deus. Pode aparecer muitas pessoas dizendo que tem a luz, e quando buscamos, o que tem é, como antes, uma tocha acesa. Isso é uma denominação que fizeram dizendo que tem a luz, mas isso é uma luz artificial. Mas a verdadeira luz para os seres humanos vem do Sol no físico e no espiritual vem de Cristo, a luz do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele estava no princípio com Deus. Agora vejam vocês, vamos ler aqui, porque este Sol de Justiça é Cristo, nosso Salvador. Diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Ou seja, para que desse testemunho de que depois dele viria a luz verdadeira que ilumina todo homem. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Agora, como vinha a este mundo aquela luz verdadeira? Cristo, anjo do pacto, vinha em carne humana. Para poder iluminar, a luz tem que se manifestar em carne humana. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora vejam vocês estando Cristo, criando todas as coisas, era Deus, em Cristo em seu corpo teofânico, criando todo o universo, as galáxias, com seus sistemas solares e seus planetas, e também criou os anjos e todas essas hostes celestiais. E agora, esse que criou todas as coisas, o Verbo que estava com Deus e era Deus, ou seja, Deus em seu corpo angelical teofânico, agora se encarnaria no meio da raça humana e continuaria sendo que a luz. E agora, o mesmo que ele realizou, criando todas as coisas, vejam vocês, encontramos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois encontramos mais adiante que a terra está desordenada e vazia e está coberta de águas, mas o Espírito de Deus se move sobre as águas. Está aí, se movendo sobre as águas. Isso é uma ação, está em ação para produzir algo muito importante. E agora encontramos que iria vir à existência, nascer uma criação, árvores, aves, animais. Deus ia colocar o ser humano, que estava na sexta dimensão, o traria essa dimensão em carne humana. Mas vejam vocês, traz a luz todas as coisas, falou a palavra e disse, haja luz. E foi a luz. E depois, continua falando a palavra e continuam vindo, aparecendo as coisas que são faladas. E agora encontramos que ao final, no sexto dia, encontramos que Deus traz ao ser humano, o ser humano à terra. Primeiro traz certamente em seu corpo teofânico, mas em seu corpo teofânico não pode pegar ferramentas de trabalho aqui na terra para estar lavrando no jardim do Éden. O primeiro é que não tem necessidade de comer. Para que vai trabalhar? Para que vão trabalhar no paraíso as pessoas, se não tem necessidade de comer? A pessoa trabalha porque tem que levar o pão, a compra para sua casa, para que sua esposa a prepare para a família, incluindo para quem a leva. E agora,
encontramos que Deus colocou o ser humano, Adão, aqui na terra, em seu corpo teofânico, angelical, varão e fêmea, macho e fêmea. Agora, ele tinha domínio sobre tudo, toda a criação, mas não podia pegar ferramentas para trabalhar. Mas assim como Deus, Cristo, em Espírito Santo, na coluna de fogo, guiou o povo hebreu e também guia cada pessoa pelo seu Espírito Santo, Adão guiava toda a criação terrena. As árvores e também os animais e os peixes, ou seja, que Adão se movia nessa luz, nesse corpo angelical teofânico e aparecia em forma de luz e governava como rei sobre os animais, sobre os peixes, sobre as árvores e assim por diante. Da mesma forma em que Cristo governa sobre sua igreja, os crentes nele. Mas depois, Deus fez carne a Adão. Portanto, Adão com seu corpo teofânico, o qual aparecia em forma de luz aos animais e todas as coisas que havia na terra, mas também podia algum vê-lo em forma de um homem, de um anjo, da mesma forma em que Cristo em seu corpo teofânico é visto em forma de luz. São Paulo viu em forma de luz quando apareceu lá, caminho a Damasco, mas também apareceu em forma de um homem. E encontramos que também no Antigo Testamento foi visto Cristo, que é o mesmo Deus em seu corpo angelical, foi visto em forma de luz, mas também foi visto na forma de um homem, de um anjo. Vejam vocês, Jacó o viu, lutou com ele e o abençoou, recebeu a bênção dele. E isso foi quando lutou no capítulo 32 de Gênesis com o anjo que apareceu. Depois também encontramos no caso de Manoa e sua esposa que viram o anjo do Senhor, um varão, um homem, e falou e disse que teria um filho qual, pois seria Sansão, o qual seria um dos juízes de Israel. Foi uma bênção grande que falou esse anjo e se cumpriu essa palavra, porque era a palavra de Deus através do seu corpo angelical chamado anjo do Senhor, o anjo do pacto. E agora o encontramos em diferentes ocasiões, como também encontramos como Melquisedeque aparecendo a Abraão, e encontramos como Elohim aparecendo a Abraão com seus arcanjos Gabriel e Miguel. E depois no Novo Testamento encontramos em carne humana, feito homem no meio da raça humana, para começar uma nova criação. Assim como Deus colocou na terra Adão para começar uma criação terrena aqui na terra com corpos físicos de carne, assim também Deus colocou Jesus na terra. E depois Deus deu uma companheira a Adão, de onde saiu de Adão. E agora Cristo, a luz do mundo, esteve de era em era, manifestado em sua igreja, e através de cada anjo mensageiro, através da palavra prometida para cada era, a qual se fez carne no mensageiro de cada era. Quando essa palavra se fez carne no mensageiro de cada era, e ele falou essa palavra, aí esteve a luz de Deus, Cristo, a luz do mundo, se manifestando e iluminando essa era, e iluminando a igreja nessa era, e daí dessa era, iluminando o mundo inteiro com sua luz, sua revelação correspondente a cada tempo. Recordem que a luz vem somente pela palavra, quando se faz carne. Tem que se fazer carne a palavra de cada era para poder resplandecer no meio do povo. E agora essas manifestações de Deus através dos seus anjos mensageiros em cada era, foi a luz de Deus, a luz de Cristo, no meio da sua igreja para cada era. E por isso foram representadas essas luzes
e da igreja no lugar santo com o candelabro aceso com as 7 luzes do candelabro. Cada uma foi acesa no lugar ou no momento correspondente, uma a uma. A luz, o fogo que se usava era o fogo que tinha caído da parte de Deus e que estava ali. Onde estava Miguel? No altar. O fogo que caiu no altar. Depois acenderam as luzes. O fogo que caiu de Deus sobre o altar de bronze foi onde tomavam as luzes para as lâmpadas. Isso foi quando Moisés dedicou o templo, o tabernáculo a Deus. Depois acenderam as lâmpadas. Uma acenderam e depois apagavam o instrumento com o qual tinham acendido a lâmpada. E pegavam um... Como chamavam isso? Um pavio? Ou algo, um pavio? E acendiam, não iam lá ao altar, onde tinha caído o fogo, mas que a luz, o fogo que estava nessa primeira lâmpada, daí colocavam como nós fazemos com um palito quando queremos acender muitas lâmpadas e não queremos gastar muitos fósforos. Depois pegamos um palito e se nos apagou o fósforo, então pegamos o fósforo apagado, o palito de fósforo, ou outro palito, ou um papelzinho que dobramos assim, e o acendemos, e com esse acendemos outra lâmpada, uma vela, ou uma lamparina. Com esse fogo que está na primeira lâmpada, o sacerdote toma um pavio e acende e vem a outra lâmpada. Não tem que apagar, e depois toma um pavio e dessa segunda lâmpada, onde está o fogo, não pega agora da primeira, mas a segunda, acende esse pavio e com esse fogo que está no pavio, acende a outra lâmpada. E assim, até que são acesas as 7 lâmpadas no lugar santo do templo, ou tabernáculo que Moisés construiu. E agora, essa é a mesma ordem para o acendido das lâmpadas do candelabro no templo espiritual de Cristo durante a dispensação da graça e durante essas 7 etapas ou eras da igreja. Veem vocês, Deus acendeu o fogo no dia de Pentecoste, e agora encontramos que Deus toma Cristo, o sumo sacerdote, toma fogo, pega fogo e acende a primeira lâmpada, que é São Paulo. E há luz na primeira era. Nasce a primeira era. Porque não pode nascer uma era se não há luz. Não pode nascer uma criação lá no Gênesis, mas se não tivesse luz. Por isso, o primeiro que Deus disse foi: haja luz. E foi a luz. E depois continuou falando e continuaram saindo à existência as coisas que Deus falava. Agora, em cada era, encontramos que Cristo, o sumo sacerdote, vai acendendo cada lâmpada, cada pavio, que é cada mensageiro, colocado em cada lâmpada, em cada era, o acende, e assim se manifesta a luz de cada era, no lugar santo do templo espiritual de Cristo. Agora, para o lugar santíssimo, que é a parte mais importante do templo, encontramos que o sumo sacerdote não tomava outro pavio para pegar luz de uma dessas lâmpadas e depois passar ao lugar santíssimo. Porque ali a luz que estaria seria a mesma Shekinah, o mesmo pilar de fogo. E agora no Novo Testamento encontramos que para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 11, nos diz
que aquelas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante da presença de Deus. São acesos diretamente com a coluna de fogo. É a coluna de fogo no meio dos dois querubins de ouro e no meio dos dois querubins de madeira de oliveira lá no templo de Salomão. Quem estará iluminando nessa era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Portanto, a luz que foi manifestada nas 7 eras esteve refletindo que estaria onde? Dentro do lugar santíssimo. Por isso, Cristo, a luz do mundo, se refletiu através dos 7 anjos mensageiros, como tinha se refletido nos profetas do Antigo Testamento, mas depois vem toda a sua plenitude em carne humana, em Jesus de Nazaré, o Filho da Virgem. E agora, no Antigo Testamento encontramos que a igreja hebraica sob a lei estava na Lua, nas diferentes eras, como a igreja do Novo Testamento. Durante as eras esteve a Lua vestida da Lua, mas depois, quando João Batista assinalou Jesus, chegou a luz do mundo, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, e todos os que o ouviram já não estavam vestidos da lua, mas vestidos do sol, porque Cristo é o sol de justiça. E agora encontramos que a igreja hebraica, sob a lei, deu à luz um filho que seria arrebatado ao céu e sentado no trono de Deus. Foi Cristo. Nasceu dessa mulher vestida do sol. O povo hebreu, o qual depois recebeu Cristo como seu Salvador, ou seja, dos que receberam a Cristo como seu Salvador, do meio deles estava aquele Filho de Deus que foi arrebatado ao céu para sentar-se onde? No trono de Deus. E já estamos chegando, Miguel, ao mistério que você leu aí de Apocalipse capítulo 12. Agora, vamos à mensagem do reverendo William Branham na página 15 e 16 da mensagem Shalom, a mensagem Shalom pregada em 12 de janeiro de 1964, no dia 8 de janeiro também pregou outra em outro lugar da América do Norte. Vamos ver se o... A outra foi 19, corrija. 19 de janeiro e foi pregada em Phoenix, Arizona. E essa foi pregada em Sierra Vista, Arizona, ou seja, foi perto, no mesmo estado do Arizona. Essas duas mensagens são muito importantes. E vejam vocês, nessa mensagem, nessa do dia 19 de janeiro de 64, nos fala sobre da sinfônica ou sinfonia e da sinfonia, essa peça musical, e depois nos fala da Igreja do Senhor Jesus Cristo como uma grande orquestra sinfônica tocando uma peça musical, e tem que ela conhecer a peça musical que está soando e tem que conhecer o ritmo, que tem que ter essa peça e tem que conhecer esse ritmo à medida que vai sendo efetuada essa peça musical. Porque se começa a tocar uma coisa que não é de acordo à folha, como chama essa folha que coloco aí? A folha completa com tudo que tem, a pauta, a partitura, essa que colocam aí, mesmo que saibam de memória, colocam aí, e mesmo que saibamos de memória, tudo está aqui. Tem que ser de acordo a como está aí.
E se não é de acordo com como está aí na palavra, está tocando uma coisa pela sua própria conta, está fora do ritmo, está fora da partitura, está fora da sinfônica, está fora do passo, está fora de ritmo, está tocando outro ritmo, que não é o que tem que estar tocando essa pessoa como indivíduo e esse grupo de crentes como parte do corpo místico de Cristo. Tem que entrar no passo, tem que entrar no ritmo da palavra de Deus prometida para o tempo em que estão vivendo. Os que estiverem construindo uma arca literal, porque vem um dilúvio de água, estão tocando uma peça musical que essa já foi tocada no tempo de Noé. Teriam sido bons discípulos de Noé. Podem dizer, nós somos discípulos de Noé, como dissera Jesus. Os que se levantaram contra Jesus e diziam, nós somos discípulos de Moisés. Estava muito bem, mas já estavam fora de tempo, agora tinha que ser discípulos de Jesus. E agora encontramos que para cada era há uma folha musical, uma partitura, e cada vez que passa, Deus, de uma era a outra, é preciso virar a página. É preciso virar a página dessa era, a página de uma nova era, com um novo mensageiro, e o mensageiro aí aparece como quem tem a varinha, a batuta, e tem que estar dirigindo bem essa orquestra que é a igreja em sua era, em cada era. E tem que estar no mesmo espírito, ter o mesmo espírito do compositor, ou seja, de Cristo. E tem que entrar no mesmo espírito a cada vez que vai fazer um movimento. Tem que ser de acordo com o mesmo espírito que foi escrito pelo compositor, essa parte dessa peça musical. Assim que essas duas mensagens são muito importantes porque, em forma assim simbólica, em forma parabólica, nos ensina muitas coisas do tempo que nos corresponde viver. E agora, passamos o que Miguel estava lendo de Apocalipse capítulo 12, vejam, página 15 e 16, parágrafo 68 ao 70, ou ao 71 diz... da mensagem Shalom, pregado em 12 de janeiro de 1964 em Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos da América. Diz, agora, no outro dia nós tivemos o evento da história da igreja. Na Bíblia, a lua representa a igreja e o sol representa Cristo. Pois encontramos isso que em Apocalipse, no capítulo 12, a mulher, a qual era a igreja, vem? A mulher foi a igreja. Ela foi encontrada com a lua sob seus pés e o sol em sua cabeça. 12 estrelas em sua coroa. Agora vamos ver como está aqui. Ele está dando uma explicação de como foi encontrado. Agora vamos ver Apocalipse capítulo 12, versículo em diante diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vem? Uma mulher vestida do quê? Do sol. Vestida de quê? Do sol. Vestida de Cristo, o sol de justiça. E agora vamos continuar lendo aqui. Isso foi, pois, na primeira vinda de Cristo com a igreja
do Antigo Testamento que depois nasceu por meio de Cristo, e então ela que estava vestida da lua veio, subiu mais acima, ele era da pedra angular daquele tempo e se vestiu do sol, se vestiu de Cristo. A qual foi a igreja. Ela foi encontrada com a lua embaixo de seus pés e o sol em sua cabeça. 12 estrelas em sua coroa, o qual a antiga lei ortodoxa dos judeus estava sob seus pés. Ela havia cruzado sobre isso para a luz do sol. As 12 estrelas são os 12 apóstolos que nos trouxeram as mensagens. Agora, sob o Espírito Santo, agora encontramos que a lua está nos céus para refletir a luz do sol na ausência do sol. Ela nos dá luz para nos mover. Mas não importa quanto reflita, ainda não é a luz perfeita. E a lua reflete sua luz na ausência do sol. Mas quando sai o sol depois, a lua não é mais necessária. E hoje, isso é como quando, durante a noite, nos dias de lua, pois é necessário a lua para que dê sua luz. Isso é a igreja durante as 7 eras ou etapas. Mas depois, em cada etapa, depois se apagava a luz. E depois, já quando sai amanhã o sol, pois já as pessoas não dizem necessitamos a lua para que nos ilumine. Se há luz, porque já está o sol iluminando. Portanto, a igreja não estará iluminando, mas Cristo, e a igreja estará vestida de Cristo do sol. Será o sol iluminando e enchendo de luz a sua igreja e a cada ser humano. Não será a lua que estará refletindo essa luz, mas o sol, dando diretamente essa luz para a lua, para a igreja e para todo o planeta Terra e para todo ser humano que vive na Terra. Vamos continuar lendo aqui. E hoje a igreja está refletindo a luz do ausente Filho de Deus. A igreja é um reflexo da luz, porque ele disse, ainda um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu estarei com vocês, ainda em vocês, até o fim, até o final da era. As obras que eu faço, luzes que ele fez manifestas eu, e não há luz exceto através da palavra de Deus. Vê? Aquele sol é a palavra de Deus. No princípio disse Deus, haja luz. E quando a manifestada palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi manifestada, havia luz. Primeiro, Deus a falou que se não se manifestasse, então ainda não era luz ainda. Mas quando ele falou e depois era manifestada, vindicada, ou seja, cumprida, tornada realidade, sua palavra é vindicada, a luz veio à existência. Quando a palavra é vindicada para uma era, é quando se torna realidade, se torna carne. Nessa era, essa palavra prometida, no mensageiro dessa era, ele a proclama e essa luz ilumina todas as pessoas e cumpre o propósito para o qual Deus enviou essa luz. E essa é a única forma de poder ser feito agora, é quando a palavra é vindicada. A escrita palavra de Deus vindicada, depois mostra a luz. É uma porção. É uma porção, é acesa ou apagada por cada era ou para cada era. Vem? De era em era. É acesa a luz do candeeiro, o candelabro de cada era, o mensageiro de cada era, e ilumina essa era. Essa lâmpada, então está dando luz, a luz de Cristo para essa era. Depois, quando é apagada, quando se vai ao mensageiro,
Depois, essa mensagem, essa luz, passa a outra era, outro mensageiro, é acesa, essa outra lâmpada é acesa, a chama, o pavio, o mensageiro e a luz para uma nova era. E isso é a palavra prometida para cada era, vindicada, cumprida, no mensageiro de cada era e na era, correspondente a esse tempo. E se faz carne no mensageiro e se faz carne no grupo dessa era, que ouve a voz de Cristo através do mensageiro e é colocado em união completa com Cristo no corpo místico de Cristo. Quando a pessoa está no corpo místico de Cristo, está em união completa com Cristo, porque está no corpo místico de Cristo, que é sua igreja. E agora, continuemos. Vimos já que uma porção é acesa para cada era, depois se apaga essa porção e se acende outra porção. E assim, cada palavra prometida para cada era é vindicada, é trazida à vida, é vivificada, é tornada realidade cumprida para cada era. O encontramos nas eras da igreja, o encontramos no Antigo, nas eras da igreja, no Antigo Testamento. Recordo que o reverendo Lembrança disse que a igreja hebraica sob a lei teve 7 eras. Consequentemente, o precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, foi o mensageiro da 7ª era da igreja hebraica sob a lei. Por isso Cristo disse, João era uma luz, uma tocha que ardia, ou seja, era o pavio da lâmpada sétima do candelabro da igreja hebraica. Essa luz, esse pavio aceso com o fogo do Espírito Santo. Cristo disse, ele era a tocha que ardia, e vocês quiseram caminhar a sua luz por um tempo. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Por quê? Porque ele está na era da pedra angular, ele é a luz do mundo. Portanto, ele sendo a luz do mundo não é a luz somente para o povo hebreu, mas para o mundo inteiro. Portanto, nele é vivificada a palavra prometida para aquele tempo, a palavra messiânica, e ao se acender, ao se encarnar e se manifestar, é a luz do mundo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Consequentemente, seguir a Cristo era nada menos do que caminhar no dia, durante o dia, em sua primeira vinda. E agora, isso tudo aconteceu, vejam vocês, com a vinda de Cristo 2000 anos atrás. E assim esteve manifestada a luz do mundo, e assim esteve manifestado esse filho da mulher vestida do sol, o qual o diabo quis destruir, o dragão, Roma, quis destruir. E mesmo que o crucificou, depois ressuscitou glorificado e foi arrebatado por Deus para ser sentado no trono de Deus no céu. Ele foi sentado no trono de Deus. Por isso Cristo, vejam, ainda não estava escrito este capítulo 12 de Apocalipse. Cristo já sabia que ele ia morrer, ia ressuscitar e ia sentar, subir ao céu e sentar-se no trono de Deus. Mas agora temos o Novo Testamento e temos uma mulher no Novo Testamento. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o que se cumpriu aqui, agora volta e se repete no Novo Testamento. E aí está o mistério para este tempo. Porque o mistério com a igreja hebraica, grávida para dar à luz, a igreja hebraica que recebeu a Cristo, que são os crentes em Cristo, estavam vestidos de Cristo, vestidos do sol, e agora, essa parte já se cumpriu, mas agora o que acontece? Da igreja
do Senhor Jesus Cristo dentre os gentios, a qual é uma mulher virgem, noiva, encontramos que é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Durante as 7 eras, a encontramos nas 7 etapas da noite e consequentemente, a encontramos representada na lua. Portanto, está vestida do quê? Da lua. Mas agora, no último dia, quando é chamada a subir a era da pedra angular, que é a era do sol, a era de um novo dia dispensacional, a era de um dia, não de uma noite. Agora, sobe a era da pedra angular e se veste do sol. Se veste de Cristo na era da pedra angular. E esse grupo de escolhidos que sobem a era da pedra angular ficam vestidos de Cristo. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo vestida de Cristo tem a lua das 7 etapas ou eras sob seus pés. E agora vamos ver aqui se podemos ver este mistério com calma e com reverência, porque há um mistério grande aqui. Recordem que não há luz, exceto pela palavra prometida de Deus sendo vivificada, sendo cumprida, sendo encarnada. Aqui é preciso ter paciência. Vamos ver aqui. Quando apareceu Moisés, Moisés era a palavra vindicada de Deus para esse tempo. Portanto, Moisés era a luz de Deus para o povo hebreu, para a sua liberação. Vamos ver por aqui pela página. 124, parágrafo 1105, diz: por onde quer que estiver a palavra está velada. Moisés tinha a palavra. Agora recordem que depois que a palavra foi manifestada, Moisés era Moisés outra vez. Vem? Mas enquanto que essa palavra estava nele para ser proclamada, ele era Deus, porque ele não era Moisés mais, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso se acabou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. Depois, na página 125, parágrafo 1110, diz: Moisés era aquela palavra vivente às pessoas, velado pela coluna de fogo, falando o que havia de ser velado mais tarde, atrás de peles de texugo. Vem? Moisés tinha a palavra. Eram escritas por Deus. Ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha que interpretá-las primeiro. Essa é a razão que ele colocou seu véu em seu rosto. Essa é a razão que o véu, que ele velou sua cara. Por quê? Vem? Aqui está. Podíamos voltar a tomá-lo e tudo mais. Mas tem que ser velado para revelar. Moisés tinha que se tornar Deus para as pessoas. Moisés era a vivente palavra velada. E agora, como é velada a palavra e como é vindicada quando se faz carne. Então as pessoas viram aquela coluna de fogo, disse:
Agora estamos satisfeitos, vem? Que fale Moisés, vem? Não deixe que fale Deus, porquanto morreremos. Moisés entrou dentro daquela coluna. E mais abaixo, no parágrafo 1111, diz: a palavra prometida para essa era também tem que ser velada. Notem, membros da igreja que amam pecado e pecadores, não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão que não podiam vê-lo. E o parágrafo 1114 diz: como era feito em cada era, deidade velada em carne humana. Isto foi no mensageiro de cada era. Notem, ele fez. Os profetas eram deidade velada, eram a palavra de Deus velada em carne humana. E agora vamos passar. Ao parágrafo, a página 128, parágrafo 1141 diz: a palavra encarnada é a luz da era, quando a vem. Vem como vem a luz de cada era, se encarnando no mensageiro. E depois esse mensageiro proclamando essa mensagem, aí está a luz, iluminando nesse tempo, nessa era. E quando as pessoas veem essa palavra velada nesse homem e a recebem, estão recebendo a luz do seu tempo. E tem luz e podem caminhar à luz de Cristo de Deus para essa era. E agora passamos a página 120, onde diz no parágrafo 1065, ele era a luz vindicada desse dia, vê? Mas há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida, é tragada com vitória, e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. E como vai ser vindicada essa última palavra? Em carne humana, no último véu de carne que Cristo terá em sua igreja. E o que estaremos vendo? Quando a palavra se encarnar, o mesmo que se viu em cada era, quando se fez carne no mensageiro de cada era, começou a pregar essa mensagem, aí estava a luz, resplandecendo em cada era. Viram a luz para caminhar na luz. A luz de Cristo refletida em sua igreja através do mensageiro de cada era. E agora passamos à página 160, onde diz: e esta luz da tarde, certamente, a grande luz que virá quando Jesus mesmo será manifestado aqui na terra, ou em cima nos céus, se levando a sua noiva. Então o milênio começará. E agora, lemos nessa mesma página 160, parágrafo 1424, onde diz: nem sequer uma pontuação, uma expressão, qualquer coisa. Quer dizer, não falhará.
não falhará alguma vez na palavra de Deus. Ele disse, nenhum J, nenhum tio, nenhum acento. O tio acento, você sabe o que é? Qual é o tio, Miguel? O tio é um acento que a pessoa coloca, se chama tio, mas quem sabe... E a coisinha que coloca em cima do N, em espanhol, quando colocam por cima, também se chama tilde. Tio. É um tio. Vejam. Um N. Sem o tio. Se é N-I. O. N-I-N-O. Diz o quê? Nino. Em espanhol, como dizem algumas pessoas. E se você diz Nino, vem aqui, pois essa pessoa tem que se chamar, devem dizer Nino como se chama isso? Diminutivo. Como dizem Pancho aos Francisco e Pepe aos Pedros. Pepe não é, Miguel? Sim. Aos José e aos Pedros, como dizem? Pelim, ou Pedrinho, assim por diante. E agora, N-I-N-O, com um tio. Então podemos dizer a qualquer menininho, ninho, em espanhol, menino, vem aqui. E ele entende, mas sem o tio, então se aplica a uma pessoa que se chame assim. E agora, encontramos que há muitos tios no programa de Deus. Agora, a grande luz que virá a grande luz que virá quando Jesus mesmo será manifestado aqui na terra, ou em cima no céu. E essa é a grande luz. Para os que temem o nome do Senhor. É a última manifestação de Cristo em sua igreja na era da pedra angular. Continua dizendo aqui. Deus, porque Deus manifestado na forma de carne humana, porque é Deus mesmo na forma de letra, forma de profeta, manifestado em carne. Agora, essa é a razão que Jesus podia dizer, os que vos falaram, os chamais deuses. Quem vos falaram pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Disse, e eles foram deuses. Esses profetas, quando foram ungidos com o Espírito Santo e trouxeram exatamente a palavra de Deus, então foram deuses. E agora, já que lemos isso, lemos a página 168, que fala do mesmo parágrafo 1502, onde diz, recorde, a quem vem a palavra do Senhor? Aos profetas. Não aos teólogos, mas aos profetas. Ele é um refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada quanto aos seus próprios pensamentos. Somente pode falar o que Deus revela. Mesmo lá, com o profeta Balaão, quando estava tentando vender seus direitos como profeta, ele disse, como pode um profeta dizer algo fora o que Deus coloca em sua boca? É algo que Deus faz e não se pode dizer nada mais. E a pessoa é nascido assim. Mas ninguém julga um profeta porque ele é absolutamente a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus a seu devido tempo. Deus se refletindo. Vejam como é que Deus se reflete através dos seus profetas quando se encarna neles na porção correspondente a cada era. A porção da palavra correspondente a cada era se encarna nesse profeta. E aí resplandece e ilumina a palavra de Deus para esse povo. E essa é a luz de Deus para o povo. Agora, passemos a outro lugar
Vamos nos deter aqui no livro de Citações e vamos passar a outro lugar no livro dos selos e das eras. No livro das eras, página 186, em diante diz, 86 e 87, diz, qualquer que fosse a vida que estava na semente, veio na planta, e depois do fruto, a mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou na igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira noiva igreja, a semente de Cristo chegará à pedra fundamental, e ela será a super-igreja, uma super-raça à medida que se aproxima dele. Eles que estão na noiva serão tão igual a ele, que refletirão sua mesma imagem. Essa é a maneira para serem unidos com ele. Eles serão um. Eles serão a mera manifestação da palavra do Deus vivente. Denominações, semente falsa, não podem produzir isto. Eles produzirão seus credos e dogmas mesclados, misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. O primeiro filho Adão era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso, lhe foi dada a esposa, para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus, mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez com que ele morresse. Ao segundo filho, Jesus, também, uma palavra semente falada de Deus, lhe foi dada uma noiva, assim como foi com Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela também tinha caído. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada à prova para ver se creria na palavra de Deus e teria vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo, uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem, porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido tudo o prometido por Deus que deveria ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, e essa palavra prometida era Ele mesmo. Quem deveria ser manifestado? Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo quem tinha trazido a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus, Isaías 9:6. E também São Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 36. Ele cumpriu nesse tempo tudo o que estava escrito sobre ele, porque ela aceitou sua palavra. Também Isaías capítulo 7, versículo 14, onde diz: porque o mesmo Senhor vos dará sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Os membros da noiva virgem o amarão e terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros de nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Mas abaixo diz... Vamos note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente lhe fosse mostrado do Pai. João 5,19. Essa harmonia agora deveria existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela a sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida. Assim que nada pode danificar nem a morte. Porque se a semente fosse semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo desta coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. E se está na noiva, assim como esteve em Maria, pois está como?
grávida e tem que dar à luz. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer assim como uma semente que é semeada e regada chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito. Continua dizendo mais abaixo. Aqueles que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam de outra maneira. Se não tem um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui na terra, quando esteve aqui em seu ministério terreno. Assim que agora opera por meio da noiva, ela sabe isso. Porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer. Mas Ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para este tempo em particular. Há outros lugares muito importantes em todas essas páginas seguintes, como a batalha, como houve uma batalha, uma disputa no Monte Carmelo, e depois uma batalha no Monte da Transfiguração. Haverá uma batalha no Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Monte Carmelo esteve Elias, Deus com Elias. No Monte da Transfiguração esteve Jesus com Moisés e Elias. E no Monte de Sião temos a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos com Moisés e Elias. Assim que nas 3 batalhas e 3 montes, vejam vocês, os mesmos personagens. Agora vamos passar na página 368 do livro dos selos. Pela metade dessa página da 368 do livro dos selos diz: Isso não é somente neste país, mas por todo o mundo. Tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia, o mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço. O mundo está fazendo esforço, está em angústias, como disse Isaías, mas porque é que está tratando de dar à luz a um mundo novo para o milênio. Todos esses terremotos, maremotos, todas essas situações do planeta Terra dores de parto para dar à luz um mundo novo para o glorioso reino milenial de Cristo. Os vulcões em erupção também, essas são dores de parto. É que está tratando de dar à luz a um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. Está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo, que não pecará nem o corromperá, correto? Tudo está em angústia. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia
para dar a luz a Cristo Jesus, tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Ó irmão, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra, e então se distribuirá por todos os lados, se espalhará por todos os lados enquanto a terra gira. E agora, já vimos as dores de parto para ser dado à luz um mundo novo, uma terra nova, uma terra renovada, e agora a igreja está e com dores de parto também, para dar à luz a Cristo. E agora, assim como a igreja hebraica, ao receber a Cristo, os que receberam a Cristo, ficou sob os pés dos crentes em Cristo, a igreja ficou sob os pés, a lua, a antiga lei e antigo pacto, tudo ficou sob os pés da igreja. A lei ortodoxa ficou sob os pés. Todos esses mandamentos humanos ficaram sob os pés deles, essas interpretações humanas. E agora, encontramos a igreja em uma nova era e uma nova dispensação, a qual foi introduzida nos dias de Jesus. E estava vestida de Cristo. E agora tem as 12 estrelas em sua coroa, que são os 12 apóstolos que estavam com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, o Filho prometido o tinha aquela igreja, era a primeira vinda de Cristo. E agora temos que ele morreu, ressuscitou. Vejam, o dragão perseguiu essa mulher que teria esse filho. Perseguiu essa igreja que começou com Hebreus. E agora encontramos que, mesmo que Cristo foi crucificado pelo Império Romano a pedido dos hebreus, morreu, foi sepultado, pregou as almas em prisão, espíritos em prisão encarcerados na quinta dimensão, o inferno, depois passou ao paraíso e depois do paraíso ressuscitou com os santos do Antigo Testamento. E subiu ao céu, se apresentou diante de Deus, foi aceito, e depois desceu novamente e se apresentou aos seus discípulos. Vejam, tinha se apresentado, tinha sido visto por alguém, por uma das mulheres ou algumas mulheres das crentes nele, quando ressuscitou, e ele disse: não me toque, porque ainda o quê? Não subi ao Pai. Mas depois, nesse mesmo dia, um grupo de mulheres crentes, às quais apareceu, o adoraram e o que fizeram? Abraçaram seus pés. Mostra que já tinha subido ao Pai, tinha sido aceito e regressou. Depois esteve como uns 40 dias com seus discípulos, aparecendo em diferentes ocasiões. Nem o reconheciam, porque estava glorificado. E todo o poder tinha lhe sido dado no céu e na terra. Tinha sido arrebatado para o trono de Deus. E esse é o rei que se sentou no trono de Deus. O filho dessa mulher com dores de parto, que tinha a lua sob seus pés, com uma coroa, e em sua coroa 12 estrelas. E agora, encontramos no Novo Testamento que a igreja do Senhor Jesus Cristo passou por diferentes etapas ou eras. E chegou ao tempo em que esta profecia tem
duplo cumprimento. Recordem que sempre encontramos no programa divino uma dualidade. E agora, esta virgem tem que ter um filho, porque se está grávida, tem que dar à luz um filho. E esse filho vai se sentar em um trono. O filho da noiva para o último dia tem a promessa de Cristo, que disse: ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Vem, aí tem o outro filho prometido, que se sentará não no trono do céu do Pai em cima, mas no trono de Cristo, que é o trono de Davi. Se sentará com Cristo em seu trono. Assim como aquele que se sentou no trono do Pai tinha o nome do Pai, recebeu o nome que é sobre todo nome, lhe foi dado o nome quando subiu ao céu e se sentou no trono de Deus. Agora, recebeu também autoridade nos céus e na terra. Todo poder me é dado no céu e na terra. E agora ele promete para o vencedor que se sentará com ele em seu trono, dizendo: ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro, as governará com vara de ferro, assim como eu recebi de meu Pai. Vem, aí temos a dualidade, onde há um trono no céu e há um trono na terra, uma dualidade de tronos, onde se sentará o filho dessa mulher com dores de parto vestidas do sol. E temos também Deus dando autoridade e poder nos céus e na terra, ao que se senta onde? No trono de Deus do céu, ao filho dessa mulher grávida que dá à luz, que foi a igreja lá do tempo de Jesus e os apóstolos. E agora, Cristo promete dar autoridade e poder sobre as nações ao vencedor. Esse é o filho dessa mulher noiva virgem, igreja virgem do Senhor Jesus Cristo, que será o vencedor do último dia. Quem guardar minhas obras até quando? Até o fim. Portanto, será o mensageiro do fim, através do qual Cristo, a luz do mundo, estará resplandecendo para a igreja ter a luz verdadeira do último dia. Será Cristo nesse vencedor, assim como foi Deus em Cristo, agora é Cristo no vencedor do último dia, que será um filho de Deus, filho dessa mulher grávida da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, grávida no último dia. E agora, vejam vocês as bênçãos que vêm para esse filho. São as mesmas bênçãos celestiais que Cristo, o Filho de Deus, recebeu agora. Cristo dando essas bênçãos a esse vencedor aqui na terra. E assim como Cristo veio no nome de seu Pai, e assim como Cristo recebeu o novo nome quando subiu ao céu, agora vejam em Apocalipse, já lemos, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer dali a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E depois Apocalipse capítulo 2, versículo 26 em diante, onde diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Vejam, é na mesma forma, aí podemos ver uma dualidade. Depois, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus.
e nunca mais sairá dali. Cada anjo mensageiro foi a coluna principal da sua era, a pessoa mais importante da sua era, onde estava Cristo, anjo do pacto, a pessoa mais importante dos céus e da terra. E agora, para a etapa da era da pedra angular, Cristo, ao vencedor, o fará coluna a coluna dessa era, diz, de onde jamais sairá, nunca mais sairá dali. Portanto, permanecerá aí, na casa de Deus, no templo de Deus, na parte do lugar santíssimo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome eterno de Deus, YHWH, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Esse nome da Nova Jerusalém, da cidade do nosso Deus, é o mesmo nome eterno de Deus. Não há outro nome mais importante para colocar essa cidade. E meu nome novo. O nome novo do Senhor Jesus Cristo, que é o nome eterno de Deus. Vejam, Cristo diz que o escreverá sobre o vencedor. Portanto, assim como aquele que recebeu o nome de Deus se sentou no trono de Deus do céu, quem recebe o nome de Deus, da cidade do nosso Deus e novo do Senhor Jesus Cristo, é quem se sentará com Cristo em seu trono. Esse é o Filho da Igreja Virgem e Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mensageiro final, que a Igreja Virgem dará à luz neste tempo final. Esse é o Filho da promessa para o último dia na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5 ao 7 diz: E o que estava sentado no trono disse: Vede, eu faço nova todas as coisas. E me disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos ver como. E me disse: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ao que vencer, como diz lá, Miguel? Me leia de novo aqui. Ao que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Herda a bênção e o direito de sentar-se no trono com Cristo. Herda o direito, por graça de Cristo, de herdar todas as coisas. Venha ser o servo fiel e prudente, a qual seu Senhor colocará sobre todas suas coisas. E agora Cristo vem ser para ele seu Deus, seu Senhor, seu Rei. Assim como Moisés foi Deus para Arão. Cristo o é para o vencedor. E agora podemos ver que essa passagem encontramos que nos fala de um vencedor
ao qual Cristo lhe dará da fonte da água da vida. Portanto, esse vencedor toma da rocha, a primeira rocha, Cristo em sua primeira vinda, e recebe seu Espírito Santo, toma da água da vida o Espírito Santo e toma da segunda rocha para receber de Cristo o corpo físico, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Portanto, ele, ao tomar de Cristo em sua segunda vinda, receberá o corpo eterno e glorificado. E isso será comer da árvore da vida em sua segunda vinda, como come da árvore da vida em sua primeira vinda. Comendo da árvore da vida em sua primeira vinda, se recebe o corpo teofânico e angelical. E tomando de Cristo em sua segunda vinda, se receberá o corpo físico e glorificado. Agora podemos ver, tomando de Cristo em sua primeira vinda, se recebe o Espírito Santo, que é a água da vida, e Cristo é a fonte da água da vida, e se recebe o novo nascimento, se recebe o corpo angelical teofânico, e depois, tomando de Cristo em sua segunda vinda, se recebe o corpo físico, eterno, imortal e glorificado. Agora vejam, Cristo estando na terra prometeu, ofereceu ao povo água de vida eterna. Mas ainda estando ele na terra, não era o momento para as pessoas conseguir tomar dessa água que é o Espírito Santo. Mas João disse, aquele que vem depois de mim é quem os batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora tinha que passar por todas essas fases da sua primeira vinda e cumprir a obra correspondente a esse tempo para poder ter disponível seu Espírito Santo, a água da vida eterna, para todos os crentes nele. Tinha que passar por essas etapas do programa de redenção. Para o último dia, Cristo, em sua manifestação final, passará pelas diferentes fases ou etapas correspondentes à etapa da Era da Pedra Angular, como lá foi a etapa da Era da Pedra Angular também. E lá foi o Filho Prometido que nasceu de uma virgem, literalmente nasceu também. Da igreja virgem que tinha a lua sob seus pés e o sol estava vestida do sol com uma coroa que tinha 12 estrelas. E agora, para o tempo final, Cristo em sua igreja, assim como Deus esteve em Cristo, Cristo estará em sua igreja. Ele foi o filho prometido, o menino prometido que nasceu através de uma virgem literal e que nasceu através da virgem, a igreja hebraica que saiu das eras e então subiu a Era da Pedra Angular e ficou vestida do sol com a lua sob seus pés. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento está com a lua sob seus pés e se encontra na Era da Pedra Angular vestida do sol. Essa é a igreja noiva, a virgem, a mulher grávida que dará à luz um filho, varão. Ou seja, essa é a mulher noiva de Cristo, vestida do sol na Era da Pedra Angular, e da qual nascerá o primeiro filho de Jesus Cristo. O primeiro que nascerá a vida eterna com o corpo eterno. O primeiro que receberá a sua transformação, seu corpo glorificado. E esse será quem se sentará com Cristo em seu trono.
E se nasce o primeiro, depois nascerão outros filhos. Agora há um programa aí muito importante que está todo oculto dentro do sétimo selo, do qual não podemos explicar muito se seguimos o conselho do anjo mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, vamos fazer como diz aqui o reverendo William Branham. Vamos ver na página 467, onde diz: no primeiro parágrafo diz: agora, se Satanás pudesse se agarrar disto, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pelas minhas palavras. Mas se eu tenho planos para fazer certa coisa, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando. Mesmo que algumas vezes a pessoa fala algo e alguns em seguida dão a conhecer, isso foi o que foi falado. Mesmo que a pessoa fale, em particular sem ser gravado, então, pois melhor é seguir este conselho. É que sempre queremos dar as boas notícias aos demais. O que nos enche de regozijo, encher de regozijo a outras pessoas crentes também. E queremos dar a boa notícia. Assim que não levamos a mal. É que queremos dar boas notícias, mas recordem que Jesus Cristo em algumas ocasiões disse: não digam vocês que eu sou o Cristo. Vem? Essa é uma revelação para eles tê-la, mas não para estar anunciando. O Cristo significa ungido. Ele não queria que eles fossem estar dizendo, pelo menos nessa ocasião, que ele era o ungido sobre o qual estava o Espírito de Deus cumprindo aquelas profecias. Porque seus inimigos, ungidos pelo Espírito do maligno, o perseguiriam. Vejam, tentavam matá-lo buscando forma legal. Conforme as leis que eles tinham para julgá-lo, acusando de que tinha violado as leis divinas e então sentenciá-lo à morte. Colocá-lo como um falso profeta, porque os falsos profetas tinham que ser julgados e condenados à morte. Assim queriam condená-lo. Agora diz: mas não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás o ouvirá. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então, a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você o fala, e nisso ele ouve. Eu tratei, disse às pessoas que tenho planos de fazer isso ou outro, e daí em diante posso ver o diabo me colocando estorvo atrás de estorvo, para ele poder chegar antes. Mas se eu obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Recordem que quando obteve a revelação de Deus para a primeira etapa e para a segunda etapa, e obteve essas etapas, falou delas e depois as obteve, e depois as mostrou em público, vieram os imitadores. O diabo levantou muitos imitadores e estorvou a obra. E o que aconteceu? Todas as pessoas deveriam ter sua vista colocada em Cristo manifestado em seu instrumento, o reverendo William Branham. Enquanto ele realizava essas etapas. Mas quando ele as mostrou em público, se levantaram imitadores. Então as pessoas, muitas delas, mais da metade, mudaram sua vista
de estarem olhando Cristo no reverendo William Branham e se colocaram a estar olhando a outros pregadores, outros que estavam imitando o que Deus estava fazendo por meio do reverendo William Branham. E aí encontramos que o inimigo levantou muitas pessoas e muitos grupos que seguiram outras pessoas, os levantou contra o reverendo William Branham. Por isso o anjo disse, o que eu te disse que não fizesses, isso fizeste. E isso causou todas essas imitações. Ele certamente, enquanto esteve na terra, esteve muito preocupado quanto a qual será sua situação diante de Cristo por ter mostrado em público essas etapas e ter se manifestado um grupo de imitadores que interromperam muito a obra que Deus estava fazendo por meio do reverendo William Branham. Ele o reconhece e pede que Cristo tenha misericórdia dele. Por isso, seguramente, quando esteve no paraíso, disseram que ele tinha que ser julgado, se preocupou. E qualquer um se preocupa. Agora, por quanto tudo opera para o bem, vejam vocês, tudo operou para o bem de todos nós. E também operou para o bem dos escolhidos, mas houve muita luta lá. Também quando Cristo o enviou para estar entre os pentecostais, e eram um grupo de pessoas do quê? De cor. Vejam. Como o mensageiro foi enviado à sétima era, e a sétima era começou onde? Em Azusa, Califórnia, em Azusa de Los Angeles, Califórnia. E começou com que pessoas, Miguel? Um grupo de cor também. Um grupo de cor era, Miguel? Sim, um grupo de cor. Agora, vejam que há algo aí. E agora vejam porque o reverendo William Branham depois nos fala em suas mensagens que vai para a África, para a Índia também, e sobretudo para a África, a levar a mensagem. Vejam como está relacionado com as pessoas de cor, porque a sétima era se abriu com pessoas assim de cor, e foi quando foi enviado também. Foi enviado para começar com pessoas de cor. Mas ele se segurou por conselhos e comentários da sua sogra, e talvez por comentários também de outros da igreja a qual ele ia ao princípio, que era a Igreja Batista. Igreja Batista Missionária, na qual também ele foi pastor, ministro. Ele foi batista. Por quê? Porque ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. O precursor da primeira era batista também, João Batista. Assim que os batistas tiveram o privilégio de ter o precursor da segunda vinda de Cristo. João Batista também surgiu de um grupo que batizava também. Por isso, quando ele batizava, submergia as pessoas, então lhe colocaram como segundo nome Batista. João ou Batista. Agora, vamos deixar isso quietinho aí, porque vejam vocês se diz o irmão Branham. Mas se eu obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Recordem, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo o que a igreja faz. Assim operou no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Sobre isso, não haverá copiadores. Assim será, porque ele não sabe, nem há maneira que chegue a conhecer.
Por quê? Porque não sabe? E porque não haverá maneira de conhecê-lo? Porque guardará silêncio disso no coração daquele que terá a revelação de todos os detalhes dessa terceira etapa. Essa terceira etapa corresponde à era da pedra angular e foi dada a amostra através do reverendo William Branham. Portanto, já temos a amostra. E se a amostra foi assim, como será? A manifestação plena de Cristo em sua igreja no último dia, no cumprimento dessa terceira era, quando for adotado o primeiro, e depois virá a adoção de todos os demais. Ou seja, que tem a ver com a adoção, tem a ver com todo esse poder de Cristo que ele manifestará em sua igreja. E não podemos dar mais detalhes disso, mas sabemos que um filho vai ter seu nascimento. Primeiro obtém seu nascimento espiritual, novo nascimento no corpo místico de Cristo, por meio de receber o Espírito Santo, e depois terá o outro nascimento, o nascimento em um corpo glorificado e eterno. Essa é a segunda porção. A primeira porção é o batismo do Espírito Santo, onde obtemos o novo nascimento, obtemos o corpo angelical teofânico da sexta dimensão. E depois, isso é as primícias do Espírito. A plenitude será quando obtivermos o corpo físico e glorificado. Haverá alguém que receberá essa bênção e depois continuará sendo dada sobre todos os crentes do último dia, que estarão com a luz verdadeira e única do último dia. Por isso é tão importante ter a única luz do último dia, que é a palavra prometida para o nosso tempo, encarnada na Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E para se fazer carne, a palavra de uma era tem que Cristo enviar o mensageiro dessa era com as duas consciências juntas. Por isso a palavra vem aos seus profetas, portanto tem que enviar o profeta do último dia, a era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais se encarnarão nele. Ele receberá essa revelação divina e depois a passará à igreja vestida do sol na era da pedra angular e, consequentemente, se encarnará na igreja como corpo místico na era da pedra angular e se fará carne em cada crente na era da pedra angular. E assim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com o mensageiro do último dia, serão a palavra de Deus prometida para o último dia, manifestada, vindicada, encarnada neste último dia. E isso é a luz, a única luz do último dia, a única luz verdadeira do último dia, Cristo em sua igreja. E em cada membro da sua igreja e em seu mensageiro do último dia, resplandecendo como o sol de justiça neste tempo final. Essa é a única luz do último dia. Essa é a luz do sol do último dia. As demais coisas são luzes de eras que já foram apagadas e depois buscaram uma vela, porque o mensageiro, que é o pavio de cada era, já se apagou, se foi, e agora buscam velas com grandes nomes importantes e com doutorados, mas são velas. Velas acesas com conhecimento humano. Velas acesas pelas denominações, com conhecimentos teológicos, conhecimentos intelectuais, mas essas são luzes que não são reais. Essas são luzes de velas que
não cumprem com os requisitos para ser a luz do último dia. Luzes denominacionais para guiar, iluminar e guiar as pessoas da sua denominação. Mas a verdadeira luz do último dia guia as pessoas a Cristo. E, portanto, os coloca na era de Cristo, a era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Os coloca na palavra para a nossa era. Assim como a luz de cada era, no mensageiro colocou as pessoas na luz de cada era. E viram a luz da sua era. E agora os escolhidos veem a luz do último dia da era da pedra angular. E, como diz um dos salmos ou provérbios, na luz veremos a luz. Na luz de Deus veremos a luz. Portanto, na luz do último dia veremos a luz, a única luz do último dia, Cristo, nosso Salvador, em sua manifestação final. Assim é como veremos a luz do mundo, Cristo, manifestado em sua igreja. Ou veremos onde? Na luz do último dia, na única luz. Foi para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da única luz do último dia. Não há outra luz para o último dia, nem sequer a das eras passadas, e muito menos outras luzes que não são luzes de eras passadas, não são mensageiros de eras passadas. A luz de cada era é acesa no mensageiro de cada era, na era correspondente ao corpo místico de Cristo, à medida que vai passando pelas suas diferentes etapas. E a luz do último dia se acende onde? Na era da pedra angular. E no meio do povo do último dia. E essa é a luz que estava no lugar santíssimo. Essa é a mesma luz. Cristo, anjo do pacto, a coluna de fogo. Na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E vem, e com o anjo que tem o selo do Deus vivente, que tem o Espírito Santo. Esse anjo vem com a coluna de fogo para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. Primeiro chame juntos os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia. Os coloca onde? Na era da pedra angular, e depois chame e junta 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Agora vimos como é que se verá a luz, a única luz do último dia. Por isso o chamado é: levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Portanto, se a glória do Senhor nasceu sobre a igreja neste último dia, pois está vestida do sol, está vestida da glória de Deus. Esse é o chamado para a Igreja de Jesus Cristo neste tempo final, e para cada membro da Igreja de Jesus Cristo escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, para subir à era onde a glória de Deus, a glória de Cristo, veste a sua igreja do sol. E assim tem a igreja a única luz do último dia, a única luz verdadeira do último dia. Cada membro da igreja tem a única luz verdadeira do último dia. Vimos qual é a única luz do último dia. A luz verdadeira do último dia, a única luz verdadeira do último dia para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vimos a era onde Deus acende essa luz, onde coloca o sol resplandecendo e veste a igreja, sua igreja noiva, a veste do sol com a lua, as eras sob seus pés. Agora vimos onde nos encontramos no programa divino, e vimos aí uma dualidade. Essa mulher, vejam vocês, tem uma dualidade, e
esse filho é manifestado em uma dualidade também. Há uma dualidade em filho, há uma dualidade na mulher vestida do sol e há uma dualidade de trono, o trono do Pai, para o Filho, dessa mulher em sua primeira manifestação, e há um trono na terra, o trono de Davi, para o Filho dessa mulher em sua segunda manifestação. Agora vamos deixar isso quietinho aí, porque aí há muito, e todo esse mistério está sob o sétimo selo. E somente a voz de Cristo trovejando com esses 7 trovões é o que pode revelar esse mistério. Os 7 trovões revelarão à igreja o que é necessário para ter a fé, para o rapto. E o que revela os trovões é o mistério do sétimo selo. Com essa revelação é que a igreja recebe a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E cada membro, como indivíduo, recebe a fé para sua transformação física e obter assim um corpo glorificado e eterno, igual ao corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. Por isso é tão importante receber e ter a única luz do último dia. Com essa luz é que Cristo nos ilumina seu caminho correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês dando testemunho da única luz do último dia. Caminhemos em frente em nossa era com a única luz do último dia que nos ilumina o caminho. Lâmpada é aos meus pés tua palavra e luz no meu caminho. A luz, a palavra é luz quando se faz carne, e aí está a luz iluminando em cada era quando se faz carne no mensageiro de cada era, e está iluminando o caminho que deve andar, que é o caminho de Cristo em cada era. Que Deus continue abençoando a todos e os guarde e os encha do conhecimento do seu programa correspondente a este tempo final. Que a luz, a única luz do último dia, resplandeça sobre vocês e sobre mim e em nossas almas e nos ilumine o caminho de Deus, de Cristo, neste tempo final. E nos prepare, e em breve nos transforme, e ressuscite também os mortos em Cristo, e se manifeste em toda a sua plenitude, e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Muito obrigado por vossa amável atenção, e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto.